Hoje é um assunto de inglês mais para a galera iniciante, então a gente vai falar sobre a diferença de alguns pronomes e a pronúncia desses pronomes na fala do dia a dia. Então é bem útil, mesmo que você já tenha algum conhecimento, tenho certeza que tem algum detalhe, principalmente na hora da pronúncia, que muita gente não sabe, né? Às vezes o aluno é até mais avançado aí, mas tem dificuldade em entender, principalmente esses pronomes aqui que são tão comuns, vão aparecer no meio das frases aí, e às vezes a pessoa nem consegue escutar. Então olha só, a gente vai falar sobre esses pronomes aqui, tá? São os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se referem a pessoas, aos substantivos em geral, as coisas. Só que aí em inglês existe uma diferença, porque na verdade você tem dois grupos. Então, muita gente fica em dúvida. Quando que eu uso he? Quando que eu uso him? Porque a tradução dos dois é ele. Quando que eu uso she ou her? A tradução dos dois é ela. Então, quando usar um, quando usar o outro. They e them. Mesma coisa, significa eles ou elas. Só que quando que usa um, quando que usa o outro? We, us. É nós ou a gente, né, no português coloquial. E aí, quando que você usa um ou outro? E a gente vai falar também da pronúncia informal desses pronomes. Tá? No meio das frases, eles acabam emendando isso, acaba confundindo muita gente. Então vamos lá, ó. Vou começar aqui com esse exemplo. Ela me ama. Então, para você falar isso em inglês, você fala She loves me. Tranquilo? She loves me. Ela me ama. Agora, olha que interessante. Se eu quero falar eu amo ela, ou se você quiser, né, a frase mais correta, eu a amo, você fala I love her. Só um detalhe aqui, em português a gente fala, no dia a dia, né, as pessoas acabam falando assim, eu amo ela. Né? Então é o português coloquial, né, informal. Se você está sendo mais formal, se você vai escrever, aí o correto é você falar eu a amo, né? Mas enfim, no dia a dia as pessoas falam assim. Dessa forma coloquial é até mais fácil de você entender em inglês. Porque em inglês o her você vai usar depois do verbo. She você vai usar antes do verbo, tá? Então, basicamente essa é a diferença, beleza? Então she e her têm o mesmo significado, significa ela. Só que um é antes do verbo, né? She, o outro é depois do verbo, que é o her, tá? E a pronúncia é her. Cuidado para não falar hair. Muitos alunos falam hair, mas hair é cabelo. É isso aqui, tá? Isso aqui é her. Ele não me conhece. Então em inglês eu falo he doesn't know me. He doesn't know me. Tranquilo, né? Então ele é he, quando vem antes do verbo. Por quê? Se for depois, eu não conheço ele. Ou, no português mais formal, eu não o conheço. I don't know him. Tá vendo? Então o him também significa ele, só que vem depois do verbo, tá? E o he é antes do verbo. Dê isso para ela. Então como é que a gente diz isso? Give it to her. Give it to her. Aí um detalhe. Esse isso aqui eu coloquei como it. O it é o pronome que você usa para se referir a coisas e animais em alguns casos. Então, em português é muito comum a gente falar isso, tá? Então, por isso que a gente usa o isso para se referir a alguma coisa. Em inglês, você vai ver que eles usam it. A tradução do it é ele ou ela. Porém, em inglês, eles têm a questão do gênero para coisas e animais, ou seja, não tem gênero para coisas, para animais depende, tá? Então, por exemplo, se você vai falar sobre o copo, né? Ele caiu. Esse ele, você não pode falar he, porque objetos em inglês não tem gênero, tá? Eles têm o gênero neutro, que no caso é o it. Então, para você falar ele caiu, tô falando do copo. Você fala it fell. Tá? It fell down, it fell off my desk, qualquer coisa assim. Mas é o it que você usa. Se for ela também, se você fala a casa é nova, esse ela, né, se eu fosse falar ela é nova, me referindo à casa, vai ser it is new. Então, it é usado dessa forma. Aí eu sei que alguém vai perguntar, ah, mas eu não poderia falar this, porque isso, na verdade, isso seria that, mas, enfim, né? Eu não poderia usar this ou that. Pode, tanto faz na verdade, tá? Aqui, dentro de um contexto assim, você está se referindo a alguma coisa, você pode usar this, that, né? This se está perto de você, that se está longe de você, ou it, né? Que seria ele ou ela, quando você se refere a coisas. No caso de animais, o it é usado se você não sabe o gênero do animal, se é macho ou fêmea, ou se isso não importa, né? Então, por exemplo, se você está falando do seu cachorro, do seu gato, obviamente você sabe que é ele ou ela, né? Se é macho ou fêmea, então é absolutamente normal eles usarem também, né? Então, você vai falar, ele, o meu cachorro aqui, ó, ele come muito.
he eats a lot. Ou a minha gatinha aqui, ela faz muita bagunça. She makes a big mess. Então, não tem problema nenhum, tá? Agora, tem uma barata ali subindo na parede. Cara, você tá preocupado se a barata é macho ou fêmea? Né? A pessoa vai, né, sai correndo ou vai matar a barata. Enfim, nesse caso, se eu fosse me referir a ela, ó, ela está subindo pela parede. Provavelmente as pessoas falariam it, né, para se referir a ela. Então, se você falasse she ou he, cara, só se você fosse muito íntimo da barata, né? Ou ela, se ela fosse seu animal de estimação, você pôs até nome nela, né? Mas como eu acho que provavelmente não vai acontecer isso, então para esses casos você usa it, ok? Um cachorro que está passando ali na rua, sei lá, não me interessa se é macho ou fêmea, né? Então você usa it. E aqui o her está depois do verbo ou de preposições. Quando a gente fala para ela, então é to her, não pode ser to she. Então, esses pronomes him, her e os outros que eu vou mostrar, você usa depois de verbos ou preposições, né? Muitas vezes a gente tem, é muito comum ter esses pronomes depois de preposições. Preposições é em, para, com ela, ou então para ele, por mim. Então, esses pronomes que vêm depois das preposições são dessa segunda família, tá? Depois eu vou fazer um resuminho para vocês aqui no final. Vamos lá, outro exemplo. Eu não os conheço. Ou, no português coloquial, eu não conheço eles. E aí, como é que você diria isso? Então, aí vai ser I don't know them. I don't know them. Tá? Então, o them é igual they. O significado é o mesmo. A diferença é a posição. They, você usa antes do verbo e o them depois do verbo, tá? E pode se referir a pessoas, coisas, animais, a tudo. Porque no plural não tem diferença, né? They e them você pode usar para qualquer situação que você fale eles ou elas. Só tem a diferença nessa questão de objetos, de animais, se for singular, tá? Aí você tem he, she, it e, né? Depois eu vou fazer o resumo, mas já vamos colocando aqui, ó. Você tem he, she, it, e aí diferencia entre ser masculino, feminino ou neutro, se você não sabe ou não vem ao caso. E aí você tem o segundo grupo, que aí vai ser him, her e it. O it não muda, tá? Esse você nunca vai errar, porque é sempre igual. Em qualquer lugar da frase vai ser it, beleza? Então, na verdade, são poucas, é pouca coisa isso aqui para você aprender, mas você tem que ver os exemplos para se acostumar, né? Quem ainda confunde, precisa treinar para pegar o jeito aí, depois não tem mais erro. Eu não gosto deles. Então vai ser I don't like them. I don't like them. Então aqui, ó, eu não gosto de, aí eu junto com eles, por isso que em português você fala deles, tá? Então toma cuidado porque devido a certas junções de palavras que a gente faz em português também, às vezes os alunos confundem, ok? Então aqui eu estou usando eles, que está aqui. Esse de aqui, na verdade, é o de do gosto de, que em inglês já está embutido aqui no like, ok? Porque aí tem o deles, que é o possessivo, né? O carro deles, aí está indicando posse. Aí já é um outro grupo de pronomes. Eu não confio nele. Aqui é a mesma coisa, né? Você confia em alguém. Então, essa preposição aqui, na verdade, faz parte do verbo, confiar em. E em português a gente acaba juntando com o pronome, tá? E em inglês, o em aqui do confiar em já está embutido aqui no trust. I don't trust him. I don't trust him. Tá? Então, isso aqui já está aqui. E o ele, depois do verbo ou da preposição, vai ser o him. Mas eu não a entendo. Não entendo ela. Então, I don't understand her. I don't understand her. Eu tenho que ajudá-la. I have to help her. I have to help her. Eu só quero falar com ele. I just wanna talk to him. I just wanna talk to him. Aqui eu coloquei wanna, mas só para você saber que wanna é o jeito que a gente fala want to, tá? Então, isso aqui é informal também, coloquial. Se você vai escrever bonitinho, né? O inglês correto, formal, é want to. Isso daqui é o jeito que a gente fala isso aqui, ok? E daqui a pouco eu vou mostrar o jeito que eles falam esses pronomes aqui. Porque eu tô falando aqui tudo separadinho, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que que acontece na vida real. Eu o conheço. Eu conheço ele. Então, I know him. I know him. Eu o conheço muito bem. É a mesma frase, né, na verdade. I know him very well.
Acho que eu acabei repetindo aqui, enfim. Eu gosto dela. I like her. Eu gosto deles. I like them. Então, por que você não vem com a gente? So why don't you come with us? Opa, agora tem um novo aqui. Ó, com a gente. Isso daqui é o nosso português popular para falar nós. Então você pode falar, por que você não vem conosco, que é com nós, quando a gente junta, e no português informal a gente fala com a gente. Em inglês não tem um pronome informal para essa situação. Então, para você falar nós, você fala we, se for antes do verbo, e você fala us, se for depois de verbos ou preposições. Tá? Então, with us, você pode traduzir como conosco ou com a gente, né? No nosso português informal. Tá? So why don't you come with us? Leve-os. Leve eles. Take them. Take them. Aqui eu poderia estar me referindo a pessoas, a animais, a coisas, objetos, tá vendo? Então, se não tiver um contexto, não dá para saber exatamente sobre quem ou o que eu estou falando, né? Precisa do contexto. Eles precisam de nós agora. Então vai ser they need us now. Então aqui eu usei they, porque está antes do verbo, e não them. E aqui eu usei us e não we, porque está depois do verbo. Olha só, aí o que acontece na linguagem falada? Na linguagem falada, é muito comum que eles omitam esse primeiro som aqui. Então, no caso do him, eles tiram o H. No caso do her, tira o H. No caso do them, tira o TH. Então, você vai ouvir, na verdade, só o final do pronome. Im, e am. E isso aqui, eles juntam no verbo anterior, ou na preposição anterior. Então, você vai ouvir na prática, no dia a dia, as pessoas falando, por exemplo, take him. É take him, mas você ouve take him. Can you take him to the airport? Você pode levá-lo ao aeroporto? Então, as pessoas falariam normalmente assim, can you take him to the airport? Então, por isso que é muito comum o aluno que está começando, ele tem essa dificuldade de entender o que eles falam. Por quê? Porque o aluno aprende, ele fica esperando escutar him, mas na vida real, nem sempre ele vai escutar assim. Mesma coisa com her. Você pode levar ela no aeroporto? Can you take her to the airport? Você vai ouvir as pessoas falando assim, can you take her to the airport? Take her. Tá vendo? Take her. Take them. Você vai ouvir take him. Você pode levá-los ao aeroporto? Can you take him to the airport? Can you take him to the airport? Então, isso no meio de uma frase que o cara tá falando rápido, a pessoa perde mesmo. Então, você precisa entender que funciona assim e treinar para você conseguir entender quando eles falarem, tá? Você pode falar separado, mas você precisa entender quando eles falarem rápido e emendado. Quer ver outra? I like him. Mas você vai ouvir muita gente falando I like him. I like her. Você vai ouvir também I like her. I like her. Parece até que é uma outra palavra, né? I like them. Ou I like him. I like him. E acontece também com preposições. Eu peguei aqui o to porque é uma das mais comuns que você mais vai ouvir e que acaba distorcendo um pouco. Então, por exemplo, eu quero dizer, fale com ele. Conversa com ele. Talk to him. Só que eles emendam isso aqui, né? Tira o H e você acaba escutando to him, talk to him, talk to him. Aqui é a mesma coisa, o to her, tira o H e na emenda aqui você ouve to her, talk to her, talk to her. E o them também. Então, o TH some e fica só o M. E na junção aqui, o som fica twem, talk to him, talk to him. Beleza? Então fique esperto com esses sons aqui, porque você vai escutar assim no dia a dia, tá? Então, na maioria das vezes, você não vai escutar as pessoas falando tudo him, her, them, em todo lugar. Né? Eles emendam mesmo. Beleza? Dúvidas aí? Bom, aqui um resuminho, então, dos pronomes pessoais. Aí tem o primeiro grupo, que é antes do verbo, e o segundo grupo, que é depois dos verbos e preposições, tá? Então, ó, no caso do you e do it,
não muda nada, né? Em qualquer lugar da frase vai ser sempre you e it. Beleza? Então, você precisa prestar atenção nos outros. O primeiro também não tem segredo, porque eu é I, o me ou mim, em português também é diferente, então em inglês é me. Agora o ele, ela, nós e eles e elas, isso daqui confunde, então presta bem atenção nesses daqui, ó, para você não misturar as coisas. Legal? Bom, você quer continuar aprendendo? Quer aprender mais sobre isso? Passo a passo do inglês? É o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui, né, para quem assistiu essa aula até agora, a gente vai fazer eu vou fazer uma oferta aqui para vocês do nosso curso Manual do Inglês, tá? Então, na verdade, eu vou fazer um pacote especial para você aqui. Então, se você quer continuar aprendendo assim, nesse passo a passo, começando do zero até alguns assuntos avançados, o Manual do Inglês vai fazer isso para você. Então, nesse curso, a gente fez essa sequência bem explicada, com bastante prática, para você desenvolver o seu inglês se você está começando do zero e se você está no intermediário e está patinando, você consegue deslanchar, fazer a coisa toda fazer sentido na sua cabeça, né? Porque muita gente tem muito conhecimento e só que é um conhecimento assim muito misturado, a pessoa não consegue pôr isso em prática, né? Então, com o Manual do Inglês vai fazer com que você que já tem conhecimento também de inglês, coloque isso para funcionar, tá? Aqui eu estou mostrando aqui alguns prints que eu tirei lá de dentro do curso, né? Das aulas, ok? E aqui tem o conteúdo todo do curso, então tem muita coisa, tá? São mais de 230 aulas de conteúdo bem organizado, sequencial, né? Que é o principal aí, é você ter uma sequência de aprendizado. Mas aí, para você não ficar só no Manual do Inglês, a gente vai acrescentar mais 2 cursos aqui nesse pacote, tá? Para ficar um pacotão bem bacana aí, bem acessível também para você. Vou acrescentar o curso Spoken English, que é um curso específico onde eu falo sobre todas essas junções do inglês falado. Tem um monte. Olha só, esse é o conteúdo sobre as junções do inglês falado. Então, no dia a dia, as pessoas vão falar emendado. Você precisa saber como que eles emendam as palavras para poder entender e para poder falar com naturalidade também. Então, o curso Spoken English vai direto nesse ponto. Aqui, ó, para você ver os prints que eu tirei das aulas, né? Então, tem a aula explicativa e aqui já tem aulas de listening bem práticas. Então a gente selecionou trechos de vídeos para demonstrar essa fala deles, a fala natural. Então a gente foi pegando esses trechos com cada assunto que a gente falou no curso e aí você vai ter essas aulas de listening para você treinar. Na prática, você vai ouvir falantes nativos ali nesses trechos usando essas junções. Igual esse exemplo que eu peguei aqui, ó, já é exatamente do toader e aqui, ó, taker, né, que eu ensinei aqui para vocês hoje. E tem muito mais dessas junções aí, reduções da língua falada. Aí tem mais aqui, ó. Você sabia que I'm é o jeito que eles falam I am going to? Pois é, e tem outras formas de falar o I am going to também, que eu ensino no curso. Bom, e a gente vai acrescentar ainda um terceiro curso que é a lógica dos phrasal verbs. Aqui eu explico como você entender de uma forma lógica e prática aquelas combinações de verbos com preposições, que eles chamam de phrasal verbs, que é, por exemplo, get back, go back, come back, get up, get away, cara, fill up, tem um monte dessas combinações, milhares, e tem gente que fica aprendendo uma por uma. Cara, e tem uma lógica, tem uma regra isso, né? Existe um padrão para você aprender isso. E a maioria das pessoas acaba não aprendendo, ninguém ensina muito isso. Então, nesse curso, você vai aprender esse passo a passo para entender os phrasal verbs e multiplicar o seu vocabulário, tá? E aqui também a gente tem as aulas explicativas, né, igual essa que você está vendo aí, tirei um printzinho aí da aula, e as aulas práticas de listening também, onde a gente selecionou diversos trechos de vídeos com exemplos dos phrasal verbs ali na prática, né? Porque aí você já aprende os phrasal verbs, já treina o seu listening também, aprende vocabulário, já é um pacote completo. Bom, esses cursos normalmente a gente vende separado, tá? Então, se você fosse comprar separado, né, um aqui, outro ali, o Spoken English sai hoje R$ 1.500, tá? Mas calma que a gente vai fazer um valor especial para vocês nesse pacote aqui. A lógica dos phrasal verbs também sai R$ 1.500. E o Manual do Inglês, que é um curso bem mais extenso, né? Tem até módulos lá sobre inglês para trabalho, inglês para viagens, então tem muita coisa. Então ele sairia R$ 3.000. Se você fosse levar todos os 3 treinamentos, só que comprando assim separado, daria um total de R$ 6.000. Que mesmo assim não sairia caro se você for levar em conta que numa escola tradicional você vai pagar aí de mensalidade pelo menos uns R$ 400. Para ver um conteúdo, para essa quantidade de conteúdo que tem nesses 3 cursos,
você ficaria uns 4 anos numa escola, né? Até porque numa escola você tem que ir lá uma vez, 2 vezes por semana, você não tem muita flexibilidade, né? Não dá para acelerar se você está indo bem, não dá para ir devagar se você está tendo alguma dificuldade, e no curso online você tem essa flexibilidade. Bom, para resumir aqui, uma conta rápida, só nisso, só de mensalidade, já daria 19.200. Então, 6.000 acaba que está bem em conta. Porém, a gente vai fazer um valor especial aqui para você, tá? Eu não vou cobrar os 6.000 que a gente cobra normalmente por esses cursos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que vale para você poder viajar e entender um nativo falando, hein? Ou ainda, quanto que vale para você poder entender filmes, séries, músicas que você gosta? Quanto que vale para você poder ganhar mais no seu trabalho porque você tem um inglês mais avançado? Né? Inglês vale muito hoje, é uma necessidade, né? Já não é nem algo a mais, é o mínimo que você precisa é falar inglês hoje em dia. Quanto que esse conhecimento pode agregar na sua vida? Olha, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que você vai ver aqui agora. Então, ao invés dos 6.000 reais pelos 3 cursos, a gente vai fazer assim. Eu vou te dar um desconto de 83% para você que chegou aqui até o final dessa aula, né? Quem saiu antes não ficou nem sabendo dessa oferta. Então, de 6.000 reais, vai sair por apenas 997. Isso mesmo, você vai levar 3 treinamentos top de linha por 997 reais à vista, tá? Você pode pagar no Pix, boleto, cartão. A gente usa a plataforma da Hotmart, que é super segura, super bacana. E é um pagamento único, tá? E você vai ter acesso aos 3 cursos por 2 anos. Porque a maioria dos cursos online é 1 ano. Você tem que renovar ano a ano. E aqui não. Eu te dou 2 anos de acesso aos 3 cursos. Bom, tem mais. Você ainda pode parcelar em 12 de R$ 99,50. Cara, vai ficar muito em conta. Você parcela isso daí, você não vai nem sentir. Enquanto isso, você está lá turbinando o seu inglês, tá? Aí o parcelamento a Hotmart faz no cartão. E tem mais. Garantia. Eu te dou uma garantia incondicional de 7 dias. Então você pode adquirir seu curso hoje. Você vai ter 7 dias para ir usando, né? Vai vendo os cursos e tal. Se dentro desse prazo você achar que não quer ficar com o curso por algum motivo, não precisa me explicar, é só você pedir o reembolso, tá? Com um clique você já pede o seu dinheiro de volta e tudo bem, eu quero que você fique no curso realmente satisfeito e aprendendo, beleza? Bom, então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição. Então corre lá, clica nesse link, vai abrir uma página de inscrição e aí você preenche lá os dados, e-mail, vê a melhor forma de pagamento para você e aí você já finaliza para você poder começar o curso ainda hoje, beleza? Então, galera que for se matriculando, vai receber o acesso aí no e-mail. Se demorar um pouquinho, se estiver ansioso para entrar, você já vai lá na página da Hotmart, hotmart.com, só entrar lá, tem um íconezinho ali no canto, né? Entrar, minhas compras, aí você coloca o e-mail que você usou para cadastrar, aí no lugar da senha, tem lá, esqueci a senha, ou forgot password, clica lá que já vai abrir ali para você fazer uma senha e beleza, não precisa nem esperar chegar o acesso. Ok? Então, corre lá, aproveite essa oportunidade que não aparece sempre, hein? Tem um outro link aí também do nosso atendimento pelo WhatsApp. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade aí para fazer a inscrição, apesar que é bem simples, mas de repente a pessoa fica com alguma dúvida, é só acessar esse WhatsApp que aí o Felipe está sempre atendendo lá para te ajudar em qualquer coisa que for necessário. Valeu? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aproveita aí essa oportunidade de você fazer 3 cursos top por um valor de menos de 1, tá? Então aproveita aí que tem uma limitação lá na página, né? Então ela está programada lá com um número de vagas aí com esse valor. Você vai poder fazer depois, não tem problema, mas aí volta ao valor normal. A hora que acabarem as vagas promocionais, aí volta ao valor normal, tá? Mas dá para fazer qualquer hora que você quiser, beleza? Mas nesse preço tem que ser rápido, hein? Valeu então, galera. Thank you. E a gente se vê na próxima. Valeu. See you next time.